paz, Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja acima de vocês que são inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta madrugada 13/6/2026, sábado, mês de junho, a fé em Jesus e as suas consequências. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Jeová. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Jeová, quando amamos a Jeová e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Jeová, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Jeová vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá vendo? Tá vendo? Tá assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, e se ligando bem com teus cérebros? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Porque todo que é nascido de Jeová vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé, vocês nunca vão vencer o mundo. Continuando. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Jeová. É verdade. Eu falei quem tem fé. Mas se não tiver Jesus, também a sua fé é morta. Se não tiver Jeová, se não tiver Jesus, se não tiver Espírito Santo, a sua fé é morta. Se não tiver a Trindade, sua fé é morta. Se não tiver obedecendo a palavra, a sua fé é morta. Mas tem que ter fé. Mas fé para crer. Não fé de boca para fora. Fé de boca para fora, para mim, nem me importa, e nem para a Trindade, nem para essa igreja. Continuando. Adiante, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. Estes três concordam não. É verdade. Porque três coisas que é vida na terra, que é o Espírito. Sem o Espírito a gente não vive. Sem a alma a gente não vive. Sem a água também não vive. E sem o sangue bom também não vive. Continuando. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Jeová é maior. Porque o testemunho de Jeová é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Jeová, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Jeová não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Jeová de seu Filho deu. Tá vendo lá? Que Jeová deu seu Filho, para eu falar mais claramente. Eu não falo só a palavra Deus, porque a palavra Deus não é nome. A palavra Deus só é palavra, mas não é nome. O nome do Criador é Jeová, que é considerado como a palavra Deus significa respeito, mas não significa que é um nome. Entendeu agora, né? Porque na Terra existem vários deuses. Qual é o Deus que eu vou adorar? Mas cada um tem um nome próprio. Tem um nome original, vou assim dizer. E só um que tem um nome original. Ou seja, três que tem um nome original. Que é o Pai, que é Jeová, e Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo, que é a pomba de fogo. Esses três que são os deuses verdadeiros, né? Os deuses verdadeiros. Deuses verdadeiros. Por que eu chamo de deuses verdadeiros? Porque todos três operam só em uma concordância. O que é uma concordância? União. Jeová, Jesus, Espírito Santo são unidos com força poderosa. Porque o Espírito Santo não é igual a Jesus Cristo. O Espírito Santo não é igual ao Pai. O Pai não é igual ao Filho. E o Filho não é igual ao Espírito Santo. Então, mas os três trabalham em concordância. Então, por isso que aqui crê na Trindade. Porque o Pai, ninguém fez o Pai, que é Jeová. E ninguém fez Jesus. E ninguém fez o Espírito Santo. Porque todos os três já existiam. Entendeu? Continuando. E o testemunho é este, que Jeová nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. É por isso que eu chamo os três de Deus. Mas eles têm nome. Entendeu? O nome é só... Deus é palavra, é nome de palavra. Igual abecedário. A, B, C, D e vai. Mas não pode falar só a palavra Deus. Porque a palavra Deus é um costume que eles colocou em nós e nos nossos antepassados. Ah, Deus, Deus, Deus. Não. Mas Deus não é nome, é verdade, mas Deus não é nome, ele tem um nome próprio. Assim como eu sou homem, mas eu que sou homem, eu tenho nome.
Eu tenho um nome. Então não posso chamar eu só de homem. Eu tenho nome. Entendeu? Continuando. O testemunho é este, que Jeová nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Tá vendo lá? Por que eu adoro Jesus Cristo? Porque o Pai mandou adorar o Filho. Não é só porque que o Filho falou assim, ó, eu sou o Salvador. Não, 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 não. É que Jeová, o Pai, ordenou, é uma ordenança, que adora o Filho dele. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Não estou falando que Jesus é Deus, não, tá? Jesus é o Salvador. Ele mesmo já diz, adorará somente a meu Pai que está no céu, e a mais ninguém. Então, Jeová nos deu a vida eterna, e esta vida está aqui em seu Filho. Por isso que eu amo Jesus Cristo. Por que eu amo o Filho, que é Jesus Cristo? Porque o Pai ordenou. E o que é ordenança? É eu saber também amar o Filho. Isso que é ordenança. Vocês pensou que a ordenança é aquela obrigação assim, ó, eu sou obrigado. Não. Eu tenho que amar o Filho também, como eu amo o Pai. Coisas que vocês do outro lado não fazem. Entendeu? Por isso que eu falo, vocês do outro lado não conhecem o que é o amor verdadeiro. Vocês não conhecem o que é isso. Vocês pensam que o amor do mundo, o mundo não tem amor para nada, não. O amor do Pai e o amor para Jesus Cristo e para o Espírito Santo é totalmente diferente. O amor é espiritual, é coisa que vocês nunca sentiram na sua vida, e eu sinto todos os dias, coisa que vocês nunca sentiram. Não é aquele amor em ter família, não é aquele amor em ter uma esposa de lado, não é aquele amor em ter um homem de lado, não é isso. É um amor totalmente diferente, que faz nascer dentro do coração algo que vocês nunca imaginou nas suas cabeças, que nunca chegou nem no seu cérebro. Então vocês não sabem o que é o amar. O amor, já fala o amor, por isso que fala Jeová é o amor, Jesus é o amor, mas vocês não sabem o que é esse amor. Um amor que não tem fim, nunca se acaba. Já parou para pensar? Pelos séculos dos séculos. Pode morrer pessoas e viver pessoas, ou seja, pode morrer e nascer pessoa. O amor nunca acaba dos dois e dos três, vou assim dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então por isso que eu amo Jesus Cristo. Olha, eu que sou pastor Simão Santo, eu amo o Pai, então tem que saber amar o Filho. Ué. Eu amo o Pai. Por que eu não vou amar o Filho? Eu amo o Pai de verdade? Sim, eu amo com toda a minha firmeza, com toda a minha clareza, com toda a minha dedicação, com toda a minha estrutura, com toda a minha qualidade, com toda a minha força, com todo o meu sangue, com todo o meu sal, com toda a minha alma, com toda a minha pele. Em tudo, igual eu estou aqui cultuando, ó, nessa madrugada, eu estou amando Ele. Igual eu estou aqui nessa madrugada cultuando, é de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite, após dia, após dia, de segunda a domingo, todas as 7 horas da noite, após dia aqui dentro da igreja, aqui dentro da sede da igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Putinal, Minas Gerais, no Brasil. Entendeu agora por que o Pastor Simão Santo ama Jesus Cristo? Como vocês também deveriam procurar esse amor, que eu sei que vocês do outro lado não sabem nem o que é isso. Quando vocês aprender a obedecer a palavra de verdade, meus irmãos, vocês vão viver uma vida de crente de verdade que vocês nunca imaginaram nas suas vidas. Vamos lá. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Jeová não tem a vida. Prestou atenção? Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Jeová, lá, viu? Lá, filho de Jeová. Ele é filho de Jeová, tá vendo? Ele não tem a vida. Continuando, estas coisas eu escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Jeová. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Viu lá, segundo a sua vontade. É isso que muitos não entendem. Não é o seu querer, não, meus irmãos. Jeová, Jesus, pessoal, nunca vai fazer os seus querer, não pode esquecer, tá? Que Jeová não é bobão, não. Jesus não é bobão, não. O Espírito Santo não é bobão, não. Tá? E ele não é obrigado a curar ninguém, nem a abençoar ninguém. Vocês vão entender por quê. Por causa de quê? O que está escrito aqui? Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Segundo a vontade dele.
você está sendo o primeiro, não é? A pedir aqui, não é? Ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ou seja, que você está sendo o primeiro, mas ele vai ser a segunda vontade. É quando ele querer, quando ele quiser. Não é na sua vontade, porque ele vai esperar você mudar de vida primeiro, para depois ele agir e te ouvir. Entendeu agora, né? Continuando, se sabemos que nos ouvem tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado, que não é para a morte, orará e Jeová dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Tá vendo? A gente não pode orar para todo mundo não, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Tá achando que o crente pode orar para todo mundo? Tá achando que o pastor pode orar para todo mundo? Não pode não. Quem disse que o pastor pode orar para todo mundo? Quem disse que o pastor é obrigado a orar, fazer oração para todo mundo? Presta bem atenção, assiste bem com teus olhos. Ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Tá vendo? Por isso que pessoas que falam mal da minha vida, eles estão pecando para a morte deles mesmos. Tá vendo? Por isso que eu profetizo morte. Porque a pessoa não pode falar mal da minha vida, porque o que eu faço, vocês do outro lado não faz. Vocês não fazem, vocês não pagam o preço, não jejua, não ora, não clama, não cultua, não louva, não adora, não fala línguas estranhas, não quer mudar de vida. E por que está falando mal da minha vida? Então vocês estão procurando a morte, não é isso? É isso mesmo, está procurando a morte. Entendeu? Toma muito cuidado, e a palavra já está falando, ó. A gente não pode orar para esses não, porque já está condenado para Jeová matar mesmo. Jeová vai tirar da terra e vai mandar para o inferno. Ele vai tirar da terra, tira. Tá vendo? Presta bem atenção, grave isso bem para suas vidas. Está achando que Jeová abençoa todo mundo e salva todo mundo? Não. Presta bem atenção. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. Jeová dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Presta bem atenção. Aqui, ó, presta bem atenção àqueles que não pecarem para a morte. Presta bem atenção. Agora, adiante, ó, há pecado para a morte. E por esse não digo que ora, tá vendo? Aquela pessoa que blasfema do pastor Simão Santo, blasfema da igreja, blasfema de tudo, fala mal, é invejoso, esses aí vão morrer cedinho, cedinho. A morte vai chegar a qualquer hora. Continuando. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Jeová não peca, mas o que de Jeová é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ó, tá vendo? É isso que muitos não entenderam lá. Conserve-se a si mesmo, ou seja, você vai mudar você. Você muda você. Você muda a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Por isso que eu digo e sempre falo em milhares de vídeos. Não fala para pastor se moça mudar de vida, não vai mudar você. Muda você. Safado e safado. Vai mudar você. É por isso que eu sempre falo. Ele não tá achando que Jeová vai mudar alguém? Jeová não muda ninguém, não. Quem muda é a gente mesmo. É isso que vocês têm que entender na sua cabeça. Continuando. Sabemos que somos de Jeová e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Jeová e que todo mundo está no maligno. O mundo é do maligno, tá vendo? O mundo é do maligno. Mas nós somos de Jeová. Quem somos? Os dizimistas e os ofertantes. Quem não dizime e oferta, isso aí não é de Jeová, não. Quem diz que ele é? Ele e ela é. Nunca foi e nem vai ser. Continuando. E sabemos que já o filho de... O Filho de Jeová é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Jeová e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos, tá vendo? Por isso que aqui não adora mais cultura nenhuma e nem ídolo nenhum. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas e mais ninguém. Amém, amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só aqui que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não vão ensinar vocês não, que eles já se venderam, eles já se corromperam. Eles não adoram mais a eternidade mais não, entendeu? O único lugar que estão reservados para eles é lago de fogo e inferno. Até o próximo culto e o próximo vídeo.